A gente segue então, sem perder tempo, com o programa Tempo Quente, o programa do povo e as informações que não param. Eu já vou direto aqui com o Luciano Neves, que já está ao vivo com a gente, já abrindo o nosso programa e com outras informações e as notícias que, como a gente está falando aqui, não para, todo momento, muita informação e aqui você fica super informado. Olha aqui, o Luciano Neves, boa tarde, já participando ao vivo aqui do nosso Tempo Quente, Luciano. Olá, Batata, boa tarde para você, boa tarde aos amigos que estão aí acompanhando essa programação um pouco diferente da TV Tarobá. Agora entramos aqui nesse espaço do Tempo Quente, mas para convocar mais uma vez, principalmente a população católica, que a fé nesse momento de coronavírus, ela também precisa ser reavivada. Eu vou pedir para que vocês mostrem esse flyer virtual, eu acredito que muita gente tenha recebido isso hoje nas mídias sociais, no WhatsApp, enfim, porque é um dia histórico, é uma situação inédita para a Igreja Católica, porque hoje o Papa Francisco agora, daqui a pouquinho, às 2 da tarde, vai conceder a indulgência plenária aos doentes do coronavírus e aos demais fiéis pelo mundo todo. Mas aí você se pergunta, o que é essa indulgência plenária? Por que desse ineditismo dessa situação? Por isso, nós recebemos aqui o padre Gilmar Petri, ele que é pároco da paróquia Nossa Senhora do Caravaggio, que é vizinha aqui da TV Tarobá. Padre, a primeira dúvida que vem, qual é a finalidade dessa indulgência plenária? Boa tarde, seja bem-vindo ao Tempo Quente. Boa tarde. Primeiro, entender que nós estamos falando de um módulo extraordinário. O Papa, de modo especial, todos os Papas, dão 2 bênçãos Ubit et Orbit durante o ano, dia 25 de dezembro, que é Natal, e também na Páscoa do Senhor. Esse ano, de modo extraordinário, por isso ela não deve se repetir muitas vezes, ele vai conceder uma bênção da Praça de São Pedro, que vai estar vazia, para recebermos a indulgência. O que é a indulgência? Vou explicar para você entender no modelo catequético. Vamos supor que eu tenho, assim, um amigo, vamos supor o nosso repórter aqui, e eu, por uma fraqueza minha, roubei o celular dele. Aí eu acabei pecando, mas me arrependi, confessei com o padre. A minha culpa está perdoada, porque eu pedi perdão, mas o celular não voltou, a pena permanece. Então essa pena, normalmente ela é queimada no fogo do amor de Deus quando você vai para o purgatório. E se você receber a bênção Ubit et Orbit com a indulgência de hoje, essa pena ela já não faz parte mais de você. Se caso Deus te chamar hoje e você morrer, você já é santo segundo a graça de Deus. Então a indulgência plenária, ela concede a nós a pena, o perdão das nossas penas, dos pecados que nós não conseguimos ainda eliminar. Então o pecado, a culpa se tira na confissão, mas a pena tem que ser no purgatório ou pela bênção da indulgência plenária. Bom, então, padre, olha só, qual é a ação específica da indulgência em todos nós? Certo. A ação é a santificação. Por quê? Como nós estamos no módulo de isolamento, muitas pessoas vão dizer, padre, como é que eu vou fazer para receber a indulgência se eu tenho que me confessar e também tenho que receber a Eucaristia? De modo especial, também extraordinariamente neste ano, nesse modelo que nós estamos passando pela epidemia, você o acompanha também na nossa rede social, no site da Arquidiocese, no site do Vaticano News, na Canção Nova, da CNBB, você vai ver as instruções de modo extraordinário que nós podemos fazer a nossa comunhão espiritual. Pode pegar os modelos de Santo Afonso, por exemplo, e podemos fazer a nossa contrição profunda, sem a presença do Padre, mas de modo extraordinário, só nesse período que nós estamos passando por esse isolamento. Então, você pode fazer a comunhão espiritual, mas deve participar da missa online. A maioria das paróquias do Brasil estão agora transmitindo em tempo real, nos seus horários, as celebrações da Santa Missa. Assista a missa em tempo real e faça a comunhão espiritual. Se tem dúvida, abre a internet e procura lá. Comunhão espiritual de Santo Afonso. Vai ter a instrução, os passos que você pode fazer, e aí você vai receber a comunhão espiritual para poder lucrar a indulgência. E também a confissão. Como eu vou fazer uma confissão? Segundo o Catecismo da Igreja Católica, no número 1452, existe uma normativa também de modo especial, que se você tem o desejo de receber a indulgência ou de se confessar e não tem acesso ao padre, você pode fazer uma contrição perfeita. Faz os 5 passos em casa. Primeiro, um bom exame de consciência, meus pecados, minhas falhas. Segundo, o arrependimento, que é o mais importante. Fiz o arrependimento, sei que eu não posso mais fazer aquilo, propósito de buscar fazer sempre o bem e não fazer o mal. E terceiro, a confissão. Deus, Senhor Todo-Poderoso, Deus de misericórdia,
tenha compaixão de mim. Realize a sua confissão com o próprio Deus, na força do Espírito Santo, porque Cristo há de te perdoar. No final, coloque no seu coração uma penitência. Vamos supor, vou rezar 10 Ave Marias pela minha confissão com Cristo. Porém, quando você puder, vai ter que se encontrar com o Padre e realizar na plenitude, com a presença do Padre que representa Cristo, a confissão. Mas agora você receberá a indulgência desses modos que a igreja oferece. O Padre falou um pouquinho dos requisitos então para a indulgência, mas Padre, eu te pergunto, aquela pessoa que está acamada, que está isolada, que tem uma restrição inclusive para isso, como é que funciona para ela? Aí entra a graça de Deus. Nós temos que levar em conta, por exemplo, uma pessoa que está acamada, uma pessoa que está na UTI, ela está em coma. A graça de Deus alcança. Nós lembramos que nós não podemos receber indulgência por outra pessoa viva, mas podemos receber por pessoas mortas, no caso da semana dos finados. Naquela semana dos finados nós conseguimos a indulgência para um falecido, mas para o vivo, você pode colocar na intenção dessa pessoa que ela não pode responder e Deus alcança essa graça, mas você tem que fazer primeiro por você. Então os doentes, nesse modelo, de modo especial, essa indulgência, ela tem como propósito os doentes do coronavírus, aqueles que já morreram, aqueles que cuidam dos doentes do coronavírus, por todos os médicos, enfermeiros e pessoas que se dedicam ao cuidado dos doentes do coronavírus. Essa bênção é para eles. E o último tópico é para nós, povo de Deus, que precisa também da indulgência e da santificação. Então você é convidado hoje a fazer esses passos. Primeiro, quando você estiver participando, lembre-se que hoje haverá nas 2 da tarde, às 14 horas, primeiro a meditação da palavra de Deus. Depois haverá o momento penitencial. Depois haverá também a exposição do Santíssimo e depois o bispo da igreja vai fazer a invocação da indulgência e o Papa concederá a nós a indulgência, seguindo os parâmetros. Rezar pelo Santo Padre, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Fazer a comunhão espiritual, que já expliquei. Fazer também a confissão espiritual, que também já expliquei. E então você receberá a indulgência plenária. Como disse o padre, essas explicações é a primeira vez na história que a igreja faz essa indulgência plenária. Daqui a pouquinho, então, às 2 da tarde, 6 horas no horário do Vaticano em Roma. No horário de Roma, 6 horas e aqui no Brasil, 14 horas. Então, Padre Gilmar, muito obrigado pelas suas explicações. Devolvemos para você e Batata, é preciso sim ter muita fé nesse momento, digamos assim, conturbado por o mundo assolado por essa doença chamada coronavírus. Muito obrigado, grande abraço, Luciano Neves, Padre Gilmar, e é muito interessante mesmo, é momento de fé, a gente não importa aí qual é a sua crença, qual é a sua fé, qual é a sua religião. O momento agora é de oração, em uma união, para que Deus tenha piedade, tenha misericórdia, possa derramar as suas bênçãos e possa nos libertar dessa enfermidade que vem aí apavorando, vem assolando não só o Brasil, mas o mundo todo. Então o momento é esse, é de oração, é de muita fé e, claro, de pedir ao Todo-Poderoso, dono do céu e da terra, do ouro e da prata, que nos derrame bênçãos e que possa nos libertar desse problema seríssimo que assola o nosso país e o nosso mundo todo. Tempo Quente